Você que tem uma empresa, você que tem uma empresa e costuma pedir aos seus funcionários, seja o supervisor, seja um funcionário qualquer, que é importante na sua empresa, para fazer vídeos na internet. Você sabia que você tem que ter alguns cuidados para que isso aí não se torne futuramente um problema na Justiça do Trabalho? Sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Mílvia Albuquerque. Ela é da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará. Doutora Mílvia, prazer tê-la aqui no programa. Bom dia para a senhora, doutora. Bom dia, telespectadores. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente é que agradece. Agradeço a participação. A gente é que agradece a sua participação. Doutora Mílvia, primeiramente, qual é o direito que o funcionário tem quanto à sua imagem? Ele, quando ele se dispõe a atender a empresa para fazer vídeos na internet, às vezes são vídeos engraçados, às vezes são vídeos que expõem o funcionário ao ridículo, às vezes são vídeos que procuram viralizar, fazendo coisa engraçada, palhaçada. Até que ponto isso aí pode ser prejudicial ou não para o funcionário? O direito de imagem, ainda que no ambiente laboral, ele tem proteção constitucional. Né? Então, o que acontece? Eu sempre costumo dizer, o combinado não sai caro. Uma vez que seja acordado entre o patrão e o empregado, tudo ok. Né? O que a gente recomenda realmente às nossas empresas é que façam um termo de consentimento do uso da imagem. Né? Tem a questão autoral, a menos que o funcionário seja um influenciador digital que seja contratado especificamente para aquilo ali, ele vai ter um contrato determinado, mas o funcionário, que a gente sempre recomenda é que tenha um termo de consentimento do direito de imagem, né? Isso é muito importante. E aí o patrão trata aquilo ali com o empregador, tem que ver se esses vídeos, se essa publicidade vai ser feita, realizada dentro do horário de trabalho do funcionário, né? E aí o que acontece? Pode-se determinar também uma bonificação por estar fazendo aquela propaganda, porque o funcionário vai acabar sendo uma ferramenta de marketing ali da empresa. Né? Então, a gente sempre faz esse direcionamento, converse com o funcionário, pode ser determinada uma bonificação, né? E aí a gente sempre fica atento a esses cuidados. A bonificação que a senhora fala é dinheiro, né? Uma gratificação a mais ou é folga? Que tipo de bonificação é essa? Por exemplo, é oferecida ao funcionário? Pode ser em pecúnia ou também pode ser uma folga. É o que eu sempre digo. Converse com o seu funcionário, veja o que é que interessa a ambas as partes. Entendeu? Normalmente as empresas estipulam um valor em dinheiro, uma bonificação, um prêmio, entendeu? Seria nesse sentido, a gratificação. Olha, doutora Mílvia, estou conversando com a doutora Mílvia Albuquerque, que ela é da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará, sobre essa questão de funcionário gravar vídeos para as empresas. Em vários setores a gente vê isso aí, em vários setores pega o funcionário lá, grava o vídeo no celular, já coloca na internet para exatamente conseguir clientes e tal. Vamos uma situação hipotética aqui, que já me veio uma pergunta nesse sentido e eu não soube responder. Por exemplo, um funcionário que usar de má fé, por exemplo. A gente sabe que tem funcionário para tudo. Um funcionário usar de má fé, por exemplo. Ele está lá como funcionário e tal, gravando aqueles vídeos, assinou lá o termo de consentimento e tal, essa coisa toda. E aí, diante de uma demissão, fica com raiva da empresa porque foi demitido e quer se vingar da empresa. Vai na justiça e denuncia, dizendo que foi obrigado a assinar aquele termo de consentimento, foi obrigado a fazer aquilo que não queria fazer, fez porque para salvar o emprego, porque se ele não fizesse, ele ia ser demitido e foi demitido mesmo assim e tal. Como é que fica, no caso desse funcionário que usou de má fé da empresa, como é que a empresa vai fazer, provar na justiça que aquilo é mentira, que ele teve consentimento sim, ele foi com raiva da demissão? Como é que faz, doutora? Nesse caso, toda reclamação trabalhista vai ser apreciada, né, pelo magistrado, e aí a gente vai muito com a questão das provas, né? Uma vez que o termo de consentimento foi assinado, o funcionário passou a permitir aquela situação. Para ele demonstrar que houve coação, que foi constrangido a fazer aquela situação, realmente é o ônus da prova, tanto do empregado quanto do empregador.
Então, mais para uma questão de provas mesmo, para serem apreciadas na Justiça do Trabalho. E aí, uma vez se for considerado indevido o uso da imagem, existe a possibilidade da empresa ter que pagar uma indenização a esse funcionário. Então, assim, deixe sempre pré-estabelecido com o seu funcionário como que vai ser feito isso. Olha, você faz como uma ferramenta de marketing, a gente sabe que a publicidade digital é um dos meios que mais chamam clientes ali para a empresa, compra e venda, faz aquela dancinha engraçada, faz aquele chama, né, ali para aquela postagem. Então, assim, ele não pode ser ridicularizado. Realmente isso aí não pode, né? E uma vez se ele se sinta tímido, se ele se sinta constrangido, e se ele continuar sendo obrigado a fazer aquela situação, é passível de reta do contrato de trabalho, que é o que a gente chama que é a justa causa do patrão, né? Então eu sempre digo, o diálogo vai ser fundamental, né? E caso o funcionário se ache lesado, tenha se sentido coagido, constrangido a realmente fazer esse tipo de publicidade para a empresa, ele pode levar a sua reclamação à Justiça do Trabalho, que as provas vão ser apreciadas, e uma vez que o magistrado considere indevido o uso da imagem, de certa forma, né, ele pode ter direito a receber uma indenização, sim. Doutora Milvia, a gente sabe que não há isso ainda, porque é uma coisa muito nova, gravação de... Não há essa atividade. Gravação de vídeo para a internet. Não há isso, não é? Por exemplo, no caso de eu vou ver aqui, uma farmácia, por exemplo, uma farmácia. No contrato lá de trabalho, o rapaz está como balconista, por exemplo, não é? Balconista, e ele presta serviço lá para a farmácia, também fazendo vídeos, né? Oferecendo aqueles medicamentos, aquela coisa toda. Nesse caso, como é que faz a empresa para constar no contrato de trabalho dele? Porque não há essa função de gravação de vídeo. Como é que faz? Como é que especifica? A empresa quer fazer tudo direitinho e tal, mas não tem essa especificação. Como é que faz? Pode ser feito um aditivo ao contrato de trabalho, e aí existem duas situações. Se esses vídeos feitos de forma contínua, realmente existe, tem que ser feito um contrato mais detalhado, porque vai caber aí ou um desvio ou um acúmulo de função, né? Desde que seja feito ali, você todo dia tem que fazer vídeo aqui de marketing, de publicidade para ser postado no Instagram da empresa. Então, realmente é passivo de aditivo contratual. E aí, se for feita esporadicamente, né, a gente pode passar para aquela parte da bonificação a ser feita, né? De forma contínua, faz um aditivo do contrato de trabalho e de forma não pontual ali, né? Se for mais um vídeo espaçado, um vídeo por mês, entendeu? Então a gente parte para a bonificação mesmo. Ok, então olha os cuidados que a empresa deve ter. Se for de forma contínua, tem que ter realmente exatamente especificação, porque senão vai se configurar como um acúmulo de função, não é isso? Acúmulo de função, e aí isso fere a legislação trabalhista. Olha os cuidados que a empresa deve ter, olha os cuidados, tá bom? Se for uma coisa que não é esporádica, a minha intenção aqui com a doutora Nilvia é exatamente passar essa orientação. Nada contra o funcionário, nada contra a empresa que faz isso, não é? É apenas uma orientação para que as empresas não fiquem expostas a uma possível infração à legislação trabalhista. Você sabe que a Justiça do Trabalho é muito rigorosa, então tem que ter todos os cuidados para que lá mais na frente não haja problemas para a empresa. E o funcionário também, para que também ele não tenha problemas com a empresa. Agora tem um outro lado, doutora, é quando o funcionário, por exemplo, aí eu quero saber qual é o direito que a empresa tem. Quando o funcionário, por exemplo, não grava para a empresa, mas faz gravação nas suas próprias redes sociais, e aí aquelas gravações muitas vezes fere a filosofia de trabalho da empresa, fere o que ele exatamente faz na sua empresa. A empresa tem algum direito de demissão, de punição quanto a isso aí, doutora? Uma vez que a empresa tenha uma conduta mais conservadora, vamos dizer assim, com relação a essa imagem, né? Às vezes a empresa trabalha ali com algum segredo de vendas, de meta, alguma estratégia comercial, né, realmente que tem que ser mantida ali em sigilo, tem que ser dentro do ambiente laboral ali, uma vez que o funcionário faça uma divulgação, expõe ao ridículo também aquela situação, ou até divulgue mesmo, né, às vezes a gente está aqui, estou aqui na empresa e se empolga ali naquele momento, né, o empregador, ele pode dar uma advertência
uma suspensão e, a depender da gravidade da conduta do empregado, ele pode vir, sim, a ser demitido com justa causa. Né? Então, a gente tem que sempre estar atento à conduta, né? Como a gente vai se portar ali no ambiente laboral, na empresa, ali no seu comércio, né? Você ter sempre uma conduta ali compatível com o ambiente de trabalho e resguardando ali o ambiente, né? De forma a preservar a imagem tanto da empresa quanto do empregado. Ok. Conversei com a doutora Milvia Albuquerque, da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará. Doutora Milvia, muito obrigado pela sua participação e um bom dia para a senhora. Bom dia, muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser, e muito obrigado. Olha, meu amigo, agora para o que você está fazendo.